Tudo bem com vocês? E vamos lá para mais um vídeo. O assunto aí, né, da semana é avaliação 360. Sim, eu conheço como avaliação 360. Quem é da PEI já sabe do que eu tô falando. E você que é do regular está morrendo de medo. Meu nome é Érica, eu sou Goia aqui da região de Santo André e eu trabalho numa PEI já há 4 anos. E é claro que, teoricamente, não é diferente, mas na prática tudo é diferente na PEI. Mas, desde o ano passado para cá, parece que a Seduc tá querendo unificar as coisas aí. Por quê? A avaliação 360 é essa avaliação dos professores, da gestão. Quem avalia? Os alunos. Então, isso não é de hoje, só que o regular não conhecia isso. Então, saiu a resolução Seduc número 83, no dia 19 de maio, publicado no Diário Oficial. Depois saiu a portaria COPED, número 14, de 22 de maio de 2025, as duas se complementam, referente a essa avaliação de desempenho dos integrantes do quadro de magistério. Então, assim, nessa resolução aqui, pelo que eu entendi, os diretores não vão ser avaliados, e nem o pessoal da sala de leitura, e nem os professores de educação especial, os colaboradores, auxiliares, não nesse momento. As avaliações serão aplicadas aos professores com aulas ou classes atribuídas, bem como para os atuantes em programas e projetos de pastas, independente da sua jornada ou carga. Então, é todo mundo, não tem pra onde correr disso. O processo de avaliação levará em consideração a atuação dos profissionais em período pré-definidos, apresentados em portarias a serem publicadas. Que é aquilo que eu falei, que nesse momento, por exemplo, não vai ser avaliado o professor da sala de leitura. Então, vai sair a publicação ainda. As ausências e as licenças de qualquer natureza dos integrantes do QM, a que se refere esse artigo, não impedirão a aplicação das avaliações. Então, assim, tem o professor afastado, como que eu vou fazer, Érica? Vai ser avaliado, porque tem a database na portaria da COPED, que eu já vou falar para vocês. Ah, mas o professor meu tá de licença gestante, entrou agora, essa semana, de licença gestante. Eu, por exemplo, tenho 2 licenças gestantes. Elas vão ser avaliadas, elas só não serão avaliadores. Então, prestar atenção nisso. Serão considerados avaliadores nas unidades escolares os alunos matriculados, os professores em exercício, os integrantes que fazem parte da equipe gestora, vice-diretor, coordenador, PCA, no caso das PEI. E caso o aluno não tenha condições de avaliar, a justificativa deverá ser registrada pelo diretor de escola, o que não prejudica o processo de avaliação. Gente, vou fazer um adendo aqui muito importante, que a avaliação 360 compete ao diretor. Para variar, eu vejo muitos góis desesperados aí, mas assim, amigo, não é o seu quadrado isso, não é. Então, o que acontece? O GOI, na avaliação 360, ou agora, nessa avaliação de desempenho dos professores no regular, o que você tem que fazer? O que você tem que se preocupar? Em deixar, óbvio, a vida funcional tudo certinha na sede, principalmente, no portal.net dos professores, dos seus funcionários, a vida do aluno na sede, a ficha cadastral, tudo certinho, a vida dele lá. Teoricamente, né, isso não é só para avaliação 360, já deveria estar assim, tudo certinho na sua escola. Isso é o basiquinho do jogo, né? Eu sei que tem escolas que tem mais de 1.000 alunos, 2.000, que o volume é muito grande, que pouco funcionário. Mas tem coisa, gente, que não dá para fugir. Principalmente agora, esse ano, com a Sala do Futuro, professor presente. Então, essa altura do campeonato, tá tudo certo.
Eu, como GOI, o que eu tenho que fazer? O que eu vou auxiliar na minha diretora? A minha diretora já entrou lá na sede, ela já sinalizou lá quem que vai ser os avaliadores, quem serão os avaliados, já conferiu se está tudo certinho. E o que eu, GOI, vou fazer? Eu faço sempre uma planilha com as faltas do cidadão, porque entra na parte de assiduidade. É isso. Gente, de verdade, é o que eu faço na 360. Eu não dou nota, eu não me preocupo com a sede, isso é coisa do diretor. E lá a sua vice e a sua coordenação. Eu nem me preocupo com isso, de verdade. Aí aqui a gente teve reunião, né, orientação pela diretoria de ensino, que fala para os diretores fazerem reunião com os alunos para explicar para os alunos o que é essa avaliação. Eu já vi diretor chorando, reclamando que não tem tempo hábil, que isso não vai ser possível. Mas quem é da PEI sabe o que eu tô dizendo. É sim. E todo ano a gente tem isso. Então, assim, de verdade, não vejo dificuldade nisso. Ah, Érica, mas você acabou de falar que você não faz nada. Mas, poxa, eu vejo lá a movimentação, eu vejo a correria. As PCAs se unem. Então, tira 2 dias ou 1 dia para fazer formação com todos os alunos. De verdade, isso acontece. E é possível sim. É que tudo que é novo é difícil, mas vocês acostumam. Além do questionário avaliativo, o processo de avaliação, a que se refere essa resolução, levará em conta os seguintes indicadores. Então, assim, todo aluno, todo professor vai entrar na sede, vai ter um questionário lá para responder. Mas, além disso, tem a assiduidade dos profissionais, que é o que eu estou falando, que tira pontuação, da participação em programas de formação propostos pela pasta e do alcance das metas estaduais ou federais a serem definidas pela administração, incluindo a bonificação por resultado. Então, assim, é aplicado junto aos profissionais indicados nesse artigo, normatizado e gerido em âmbito central, em conjunto com a Coordenadoria Pedagógica COPED. Então, os critérios e a escala de avaliação dos instrumentos, a vigência base do período e o cronograma das etapas do processo serão definidos por essa portaria, que é a portaria que eu estou falando, CGRH número 14 de 22/5. Já vou nela lá. Do cronograma da portaria COPED 14 de 22 de maio de 2025, prazo para regularização dos registros constantes nos respectivos sistemas matriculados matrícula dos alunos, vida funcional dos profissionais e sistema de associação de classes, era até 23/5. Mas como a definição dos participantes é até 29/5, amanhã, então corre que ainda dá tempo. 2/6 a 12/6, preenchimento dos questionários pelos estudantes, professores e coordenadores, e PCAs e vice-diretores. Porque nesse primeiro momento, os diretores não vão ser avaliados. Na resolução 83, fala que o diretor vai ser, no caso da avaliação do diretor de escola, o processo de avaliação será consolidado pela dirigente regional de ensino, podendo contar com o apoio da supervisão. Então, nesse primeiro momento, o diretor ele não vai ser avaliado pelos alunos nem pelos professores. Isso aconteceu ano passado também, porque a minha diretora ela foi avaliada lá na diretoria de ensino. Então, preenchimento vai ser já a semana que vem, 2/6 a 12/6, que é um período até considerado, né? Acho que dá. 13/6 a 17/6, preenchimento dos questionários pelos diretores e pela sua equipe gestora. 23/6 a 27/6, disponibilização dos painéis dos resultados e devolutivas para todos os profissionais avaliados. Aquilo que eu estava falando, né, que no final do ano sai o resultado, o professor tem a sua devolutiva. O processo de avaliação da equipe escolar aplica-se aos profissionais de quadro magistério. Serão avaliados os docentes de exercício na unidade escolar.
Data base, 31 de março de 2025. Então, assim, Érica, mas eu recebi um professor agora em abril, em maio. Eu recebi professor agora em maio. Ele vai ser avaliado? Não. Não na minha escola. Então, então, até amanhã, na definição dos participantes, o seu diretor vai colocar não lá para ele. Entendeu? É isso. Assim, não é o fim do mundo, só tem que prestar atenção nessas coisinhas para você poder sinalizar lá direitinho. Só isso. Nessa primeira fase de avaliação, os professores que atuam em programas de projeto de pasta, incluindo o professor articulador da sala de leitura, designado também no programa integral, deverão aguardar a publicação de portaria específica, que eu já tinha citado. O diretor de escola será responsável por definir na plataforma sede os integrantes que participarão do processo de avaliação na condição de avaliadores e ou avaliados, que é aquilo que eu falei. Compete ao diretor. Érica, atribuição também eu faço. Pois é. Na sua escola, você tem essa dinâmica com a sua direção? Se você pode contar com a direção e a direção pode contar com você? Ok, tá tudo bem. O que eu falo aqui, o que eu insisto, é você não puxar para você uma responsabilidade que não é sua. Ficar sem dormir por causa de uma avaliação ou ficar sem dormir por causa de uma atribuição, entende? Uma coisa é você estar lá auxiliando o seu diretor. Outra coisa é você achar que a culpa é sua, que a responsabilidade é sua. É sobre isso que eu tô falando. Fala dos resultados dos questionários que serão disponibilizados, assiduidade, os indicadores de assiduidade do profissional, participação do programa Multiplica e o alcance das metas para o bônus, conforme segue. Então, assiduidade do profissional tem que ter 90% ou mais de frequência em sala de aula, dos dias 29/7 a 30/4. Então, lembra aquela planilha que eu falei que eu faço todo ano? Então, é daqui que eu vou tirar essa planilha. Então, eu vou lá amanhã fazer lá minha planilhinha, ver todas as faltas que o cidadão teve do dia 29/7 até dia 30/4 de 2025, certo? Conclusão do programa Multiplica, tem que ter 75% de frequência no período de 29/7 a 30/4. Isso aqui quem vai ver é a coordenação. Isso aqui também é muito importante, meu Deus. Serão considerados ausência todo e qualquer não comparecimento à unidade escolar consignado como falta de qualquer tipo ou licença, exceto os dias de realização de orientação técnica, jogos escolares, nojo, gala, folga, TRE, licença maternidade, licença paternidade, adoção, convocação do tribunal de júri e doação de sangue. Então, lá naquela planilha, eu vou colocar todas as faltas e essas não vão contar. Especificamente para os integrantes do quadro de magistério em atuação nas escolas, da PEI, que tenham sido alocados no decorrer do ano letivo, a frequência para fins de aplicação de indicador de assiduidade será considerada a partir da data de designação. Então, se a data é 29/7, mas o cidadão, eu recebi professor ano passado que chegou em agosto. Se ele teve falta em julho, não vai contar para mim. Érica, tá aparecendo para mim aqui um professor que deu aula com a gente até o ano passado, mas acabou o contrato dele e não tá mais com a gente. Então, seu diretor não vai sinalizar lá para avaliar ele. Aí depois os supervisores vão ver como que eles vão fazer isso. Não sei se vai ter portaria ainda mais para frente, se vai mudar alguma coisa. Então, sem estresse. Dar ciência inequívoca da resolução para os docentes. A ata, gente, eu não sei se vocês voltaram a usar a ata após a pandemia, mas usem, eu uso sempre. Saiu a resolução que fala sobre o professor, mexe com a vida dele, dá ciência inequívoca. Eu coloco o decreto no mural, no grupo de WhatsApp que a gente tem na escola, mas eu coloco lá em ata, passo para o cidadão assinar, que é para depois ele não falar que não sabia. No mais, é isso, gente, que eu tenho para falar para vocês. Não é o fim do mundo. Tem gente que fala, principalmente do regular, né? Principalmente não.
pessoal do regular tá reclamando, tá chorando, tá falando que isso é uma afronta, que não sei o quê, que não vale a pena mais agora estar como professor no estado. Assim, eu acho que já faz um tempo que não tá valendo a pena, mas cada um sabe do seu. Tem gente que fugiu da PEI por causa da 360, não queria mais estar na PEI porque não queria ser avaliado pela 360, não terá mais como fugir. Vai ser avaliado do mesmo jeito, gente. É isso, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, deixa aqui pra gente que a gente conversa. Tudo isso que eu falei, as resolução e as orientações da diretoria de ensino da reunião que eu tive, eu vou deixar lá na comunidade de Goi para Goi. Se você não está lá ainda, entra no link que eu vou deixar aqui na descrição ou que tá aqui em cima na descrição do canal e conversamos, a gente se vê lá, certo? Se cuidem.